Você é atleta de endurance, você é atleta de corrida, natação, ciclismo, você faz triatlon. Você está num cenário onde precisa ter uma periodização do treinamento esportivo muito eficiente, uma boa prescrição dos exercícios e boas estratégias de recuperação para que você não se coloque num cenário de predisposição de lesão. Eu estou aqui para conversar com você a respeito de equilíbrio muscular. Meu nome é Caio Ferreira, eu trabalho com tratamento da dor há 10 anos e nessa trajetória eu já atendi mais de 7.300 clientes diferentes com os resultados que vocês podem ver aqui nos destaques do meu Instagram, dos meus stories diariamente. Resultados esses que trazem autonomia para que os meus pacientes consigam controlar sua dor sem precisar de mais assistência de mim como terapeuta. Isso mesmo, eu ensino você a se tratar e a gerenciar seu quadro para que você não dependa mais de mim. Bom, eu tô aqui para falar com você que ouviu que fortalecimento muscular é a solução para a prevenção de lesão. Quem te disse isso estava absurdamente certo. Porque sim, os trabalhos científicos com treinamento de força realmente previnem de 40% a 51% das lesões no esporte. E aí eu não estou falando só de atletas de endurance, tá? Eu estou falando de musculação, de qualquer modalidade esportiva. É necessário ter um bom trabalho de treinamento de força, mas também é necessário que o seu educador físico, que o seu fisiologista do exercício, ou que o cara que te assessora esportivamente, faça uma boa periodização em micro, meso e macrociclos. Essa periodização vai respeitar períodos pré-competições, períodos que você tem como meta fazer determinada prova, determinada competição. E essa periodização vai realmente ajudar você a fazer com que diversas modalidades esportivas não concorram absurdamente entre si, colocando você num cenário de predisposição de lesão. Bom, a respeito do fortalecimento muscular, a gente vê comumente quando a gente faz o tracking. O que é o tracking? Tracking é o rastreio do volume de atividade e do volume de exercício. Eu preciso que você entenda que exercício físico e atividade física são coisas completamente diferentes nesse cenário da fisiologia. Basicamente, se você tem dor há mais de 3 meses e mesmo assim, por cima da dor, está fazendo sua prática esportiva de endurance, você está de parabéns. Mas existe um viés onde o seu nível de exercício está extremamente alto. Por exemplo, triatletas que a gente atende que fazem 2 horas de modalidades esportivas, 3 horas de modalidades esportivas, 5, 6 vezes por semana, e quando teria que ter um dia off no 7º dia, eles inventam uma outra atividade para fazer, porque não aguentam ficar sem atividade física. A gente já está num cenário aí onde a atividade física está sendo uma válvula de escape para alguma ansiedade que esse paciente tem ou até para algum transtorno psicopatológico que ele tenha, mas omita e use essa atividade física como válvula de escape. Então, o primeiro insight é que muitas vezes, mesmo que você seja atleta de alto rendimento, atleta amador ou atleta de um rendimento normal como eu, você precisa de terapia para gerenciar as suas demandas emocionais para que isso não desemboque no esporte de uma forma nociva, tá bom? Do ponto de vista dessa periodização, quando você entra num trabalho de força muscular e a gente faz o tracking rastreando o seu volume de exercício, a gente percebe que os exercícios de membros inferiores estão em volumes de séries exageradamente altos. Ou seja, só para você ter uma ideia, existe uma bibliografia do Mike Israetel, lá de Detroit, onde ele fala para hipertrofia, para emagrecimento, claro, não para rendimento esportivo, que cada agrupamento muscular ele tem uma quantidade limite de séries em que se deve executar num ciclo de 7 dias. Por que eu estou te falando isso, pessoal? É porque, por exemplo, eu peguei um corredor, um maratonista, onde ele fazia 42 séries para membros inferiores, divididas em 3 treinos de membros inferiores na semana, com um volume de 4 corridas na semana, sendo que uma dessas 4 corridas era um treino longo. E aí ele estourou com a dor no joelho, procurou vários tratamentos e nenhum resolveu. Quando ele chegou aqui, a gente avaliou o joelho dele, avaliou a coluna dele, avaliou o quadril, avaliou a mobilidade.
e a gente não encontrou nada que justificasse a dor no joelho. A ressonância magnética tinha até algumas alterações, mas alterações que não eram compatíveis com a queixa que o paciente tinha. Então, quando a gente parou para fazer o tracking, a gente percebeu esse volume exagerado de série e a primeira coisa que a gente fez foi uma coisa chamada deload. O deload é dentro do microciclo de treinamento, a gente pega uma semana depois de um ciclo de sobrecarga constante de 4 semanas para descarregar a carga de treinamento desse paciente. O que seria descarregar a carga de treinamento? A gente vai pegar o volume que esse paciente está acostumado e reduzir de 50% a 70% a depender da queixa que o paciente tenha. Muitas vezes a gente vai levar o paciente até carga zero. Eu não sei se você, como fisioterapeuta, educador físico, treinador atlético, já percebeu que seus alunos, seus pacientes, eles se queixam de dor, você tenta intervir, o paciente não melhora, aí do nada o paciente tira umas férias, passa 10 dias viajando, sem condição de treinar, quando volta o paciente volta zerado. Isso já aconteceu inúmeras vezes comigo ao longo desses 10 anos. Até eu perceber que o déficit que eu tinha de conhecimento estava na fisiologia do exercício. E aí eu me debrucei nos livros para começar a estudar, com referências não só nacionais como também internacionais, como a gente faz a mescla da periodização do exercício físico. E aí você vai falar, Caio, mas quem faz isso é educador físico. Eu concordo com você. Concordo absurdamente com você. Só que quando a gente fala de um paciente com dor crônica, o educador físico ele já tentou fazer isso e não deu certo. Ele coloca ciclos de periodização ondulatória, onde o paciente praticamente não para de treinar e chega uma hora que a demanda musculoesquelética imposta para aquele paciente com dor crônica é superior à capacidade musculoesquelética que ele tem de absorver aquela demanda e de dissipar as cargas nas articulações, nos tendões, nas estruturas musculoesqueléticas. Tá fazendo sentido até aí? E aí quando o paciente chega para procurar um clínico da dor como eu, a gente precisa entender quem é esse paciente. Ele é um praticante de CrossFit, que faz 2 aulas de CrossFit 5 vezes na semana. No sábado ele dá uma corrida, no domingo ele pega o baba e tá com o nível de exercício lá em cima, e você vai entender o que eu falei no início do vídeo. E aí, do nada, você começa a perceber que ele é um dentista. E esse dentista passa de 8 a 14 horas no consultório sentado, com o nível de atividade lá embaixo. Então, muitas vezes você vai errar e tentar fazer o tracking no volume do CrossFit dele. Ou tentar fazer o tracking no volume do triatlon dele. Quando, na verdade, a única coisa que você tinha que fazer é aumentar o nível de atividade. Dentista, você não vai usar mais o mocho. Você vai ficar em pé e vai regular a cadeira para que você consiga ficar em pé fazendo a higiene bucal dos seus pacientes, as cirurgias orais menores, os procedimentos de endodontia, de periodontia. Você vai se acostumar nisso por 3 semanas seguidas. E você só vai sentar quando seu corpo pedir arrego. Por quê, pessoal? Existem estudos que já estão mostrando que se tudo que você fizer sentado ao longo de 24 horas, você passe a fazer de pé, por exemplo, minha mesa regulável aqui, eu boto ela nessa altura e atendo o paciente de pé. Isso pode elevar o meu gasto metabólico basal em até 700 calorias ao longo de 24 horas. Essas 700 calorias do gasto metabólico basal aumentadas vai fazer com que o meu nível de atividade só pela variável tempo de pé faça com que o meu sistema nervoso libere analgésicos naturais na corrente sanguínea. E eu consiga controlar a dor mesmo com volume de CrossFit alto, mesmo com volume de triatlon alto. Agora você pega um paciente que é representante comercial, que é empresário, dono de uma loja de bicicletas, enfim, estou dando vários exemplos aqui, onde você vê que o nível de atividade no triatlon, na corrida, na natação, no ciclismo, no CrossFit, na musculação, no esporte que for, na modalidade esportiva que for, é muito alto. E o nível de atividade também é alto, cara, ele já está fazendo tudo que é suficiente para que o cérebro controle a dor. Obviamente, se eu não encontrei nenhuma alteração diagnóstica do ponto de vista musculoesquelético, o paciente não tem uma tendinopatia reativa, o paciente não tem uma artrose avançada de joelho, de quadril, de coluna, o paciente não tem uma bursite, o paciente não tem uma lesão propriamente dita na estrutura musculoesquelética e o paciente continua com queixa de dor, já passou de 3 meses, o drive
Está lá no cérebro. O drive agora é nociplástico. Existe um mau processamento do sistema nervoso central que não está conseguindo gerar controle da dor. E aí a gente vai mexer nas 5 variáveis. Quais são as 5 variáveis? Primeira de todas, higiene do sono. 90% dos meus pacientes relatam não ter problemas com sono. E quando a gente faz o questionário, a gente identifica que esse paciente tinha problema com sono. Esses mesmos 90% dos pacientes não relatam terem prejuízos por dormirem menos de 7 horas ou mais que 8 horas, que também é disfunção na higiene do sono. Se eu durmo mais de 9 horas, eu estou com um problema. Se eu durmo menos que 7, eu também estou com um problema. Eles não relatam ter impactos, mas quando a gente aplica testes cognitivos de atenção, segundo a literatura científica, existe um impacto absurdo. Fora que esse sono desregulado vai fazer com que a recuperação desse atleta, desse praticante de atividade física, de atividade esportiva, não seja plena. E aí você enche a demanda desse copo, o copo fica cheio, aí ele dorme mal, o copo esvazia pouquinho, ele coloca uma demanda de água muito maior do que a capacidade do copo, o copo transborda. Aí não importa onde apareceu a dor. Não é porque apareceu a dor na TM que você vai fazer uma ressonância. Não é porque apareceu uma dor na lombar ou uma dor na unha que você vai examinar a sua unha. Muitas vezes o contexto desse paciente está desregulado. E aí o ponto central desse vídeo é o fortalecimento muscular. Quando a gente vê as variáveis de séries que eu falei que estavam aumentadas, a gente vê a proporção que estimula o desequilíbrio muscular. Exemplo, o paciente está fazendo lá 18 séries semanais para quadríceps e 2 séries semanais para posterior de coxa. A gente sabe que se a gente for examinar a força de quadríceps versus força, versus força do posterior de coxa, a gente aceita uma proporção aí de 2:1 para minimizar o risco de lesões. Mas quando a gente vê que o volume de exercício está todo voltado para quadríceps, porque ensinaram esse atleta que o quadríceps gera potência, que o quadríceps é o que vai dar o arranque, vai fazer a propulsão para que você corra mais rápido, para que você force o seu pedal, a gente está incentivando o desequilíbrio muscular. Quadríceps extremamente forte, posterior de coxa extremamente fraco, desequilibrado, sobrecarga tendínea, o paciente tem tendinopatias reativas que duram anos, 8 meses de tendinopatias, 12 meses de tendinopatias. E a gente só não estava sabendo equilibrar o treino desse paciente. Muitas vezes, quando a gente fala de literatura científica, existe um volume mínimo efetivo de sobrecarga de exercício para que o paciente tenha adaptação neuromuscular, para que melhore a capacidade para suportar a demanda da prática esportiva. E existe um volume máximo recuperável, para que o paciente sobrecarregue aquela musculatura e tenha tempo hábil para a recuperação até a próxima sessão de treinamento. Saca? Se a minha dose de exercício não está dentro desse volume mínimo efetivo e dentro desse volume máximo recuperável, eu estou provavelmente, tudo isso aqui é um estudo de probabilidades, tá, pessoal? Da nossa observação clínica. Então, se eu não estou entre o VME e o VMR, eu não estou na dose terapêutica efetiva na prescrição do exercício. Se eu não estou com tempo de pé suficiente, com tempo de caminhada suficiente, com subir escadas ao invés de pegar elevador, com andar ao invés de pegar o carro para comprar o pão na padaria, eu estou com nível de atividade também desregulado e eu estou sem os 5 pilares para controlar a dor. Então, higiene do sono é o primeiro pilar, nível de exercício e atividade física é o segundo pilar, alimentação é o terceiro pilar, saúde mental é o quarto pilar e o quinto pilar, hidratação. Muitas vezes negligenciada por esse atleta. Muitas vezes os atletas estão tomando várias fórmulas magistrais, né, prescritas por seus nutris, por seus nutrólogos, por seus médicos, e a urina está extremamente concentrada e amarelada, porque ele não bebe a quantidade de água de 30 a 50 ml por quilo de peso corporal. E aí, um corpo subhidratado é um corpo que não funciona bem metabolicamente falando. Como que ele vai recuperar bem? É um corpo mais suscetível a um espectro que a gente chama pronoceptivo, onde além de você estar suscetível a mais lesão, a mais perpetuação de dor, a intensificação da dor, você está mais suscetível a não responder aos tratamentos que você está fazendo para controlar a sua dor. Então, se você é atleta de endurance, se você faz triatlon ou qualquer modalidade do triatlon, natação, corrida, ciclismo, se você faz crossfit no nível muito avançado, se você faz musculação no nível muito avançado, você precisa de periodização, você precisa
de educação em dor, você precisa de consciência para não se comparar ao colega e se inspirar. Por que eu estou falando desse ponto de comparação? Hoje eu desci para pedalar 4 da manhã, 4h15 da manhã, e encontrei uma turma do ciclismo em uma das principais avenidas aqui de Salvador. E eu ainda não estou indo no grupo porque esse grupo é muito rápido e eu estou numa velocidade de 36 km por hora. Esse grupo bota 45, 50 km por hora nessa avenida e eu não consigo acompanhar os caras. Quando eu vi o cara passar na bicicleta, eu tentei acompanhar o ritmo dele. Eu acompanhei o ritmo dele por uns 2 km. Eu quebrei no meu treino, eu não consegui concluir meu treino bem. Porque ao invés de me inspirar naquele colega que está bem e olhar para o meu eu ontem, que estou evoluindo, eu me comparei com ele. E eu tentei superar um cara que tem muito mais tempo de treinamento, que já hackeou o seu próprio organismo, já sabe o que funciona para ele, o que não funciona. E eu tentei mimetizar o que o cara está fazendo. Eu quebrei e não rendi no meu treinamento hoje. Eu poderia ter tido uma lesão? Poderia. Eu não tive? Graças a Deus. Existem variáveis que mesmo com tudo isso que eu te ensinei, a gente não consegue controlar. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo e espero que você encaminhe para o máximo de pessoas que praticam atividade física para que eles tenham a consciência da importância de ter um profissional prescritor de exercício para ele, um educador físico, um fisiologista do exercício e principalmente um fisioterapeuta para chamar de seu. Porque o fisioterapeuta é o único profissional que vai te ensinar, através do movimento, como controlar sua dor com autonomia para que você não dependa de remédios, procedimentos e diversas outras estratégias que você vai ficar gastando a vida inteira para poder ter o mínimo de controle da dor. O fisioterapeuta, repito, vai te ensinar o que você tem que fazer para mudar comportamento, mudar estilo de vida e adotar estratégias específicas de movimentação para que você não prejudique o seu âmbito no esporte. Como seria a sua ansiedade se você tivesse que parar de praticar o seu esporte por 3, 6, 9, 24 meses? Como ficaria a sua cabeça e seu corpo? Não é só uma questão de performance, de rendimento, de qualidade de vida. Também tem uma questão estética aí. Principalmente quando a gente está falando de atleta mulher. Não posso parar, eu tenho que ir com dor mesmo, porque senão eu vou engordar. E aquelas crenças de imagem corporal impostas pela sociedade, onde a mulher não pode ter um pouquinho de peso a mais. Enfim, eu não estou falando de você de estimular a obesidade, não, jamais. Mas a mulher ganha 1, 2 quilos ali e já se sente, e meu Deus do céu, já adota alguns comportamentos que vão levar ela a um risco maior de ter lesão. A risco até de ter depressão, de ter algum outro problema psicopatológico que não seria ideal para essa mulher. Isso não acontece só com mulheres não, tá, pessoal? Com homens também acontece muito. Então a gente precisa entender a importância da fisiologia, a importância da prescrição e a importância de ter um profissional que adeque seus volumes e capacidades de treinamento para que você não tenha lesão. E se você já tiver uma lesão que está atrapalhando seu rendimento no esporte, não hesite em procurar um fisioterapeuta especialista em dor, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, me segue em todas as redes sociais que estão aqui na descrição, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, por aí, para não perder mais nenhum vídeo, tá? Toda semana tem vídeos novos aqui com conteúdos para que você tenha autonomia no controle da dor, tá bom? Um grande abraço, movimento é vida.